O tributarista não precisa necessariamente fazer cálculos. O tributarista precisa conhecer o direito, né? O cálculo, ele vai existir em algumas situações, né? Então, em algumas situações, vai exigir esse cálculo. E esse cálculo, normalmente, não é feito de modo manual também, né? Pode ser feito manualmente? Pode. Mas nós temos planilhas, né? Planilhas de Excel servem para fazer. Temos sistemas, softwares que fazem esses cálculos. Temos parcerias, parceiros. O Hélio mesmo, se vocês quiserem, inclusive, aproveitando que ele está aqui, assistir uma live dele que tem aqui no YouTube, né? O Hélio, que é contador e faz parte também do Você Tributarista, e inclusive como curso de extensão de tributário, né? Serve também para contadores, tá, Hélio? Se você quiser solicitar seu certificado depois, também serve para contadores, né? Então, a parceria também é um outro caminho. Né? Então, naquelas situações em que demandar algum tipo de cálculo, você tem alternativas. Né? Você tem alternativas de usar sistemas, você tem alternativas de fazer parcerias, mas existem um monte de outras oportunidades que não exigem cálculo algum, que não precisa fazer esse cálculo. Né? Nas questões judiciais, por exemplo, nós não fazemos um cálculo dessas questões judiciais. Né? Nós fazemos um valor aproximado, porque normalmente nós impetramos o que? Mandado de segurança. Né? Então, nesse mandado de segurança, vamos dizer que seja um mandado de segurança para eu não pagar um tributo e recuperar os últimos 5 anos. A gente faz uma estimativa só para colocar o valor da causa. Só para eu não pegar uma questão que a recuperação é de 500 mil reais e botar lá 10 mil de valor da causa. O juiz normalmente vai mandar emendar. Mas não é aquele valor que vai determinar o valor a restituir, tá? Porque a decisão na sentença do mandado de segurança, se favorável, ela vai reconhecer, ela é declaratória. Ela declara o direito da pessoa reaver aqueles valores, né? Então, toda essa parte judicial, ela acaba não demandando cálculos, né? Própria transação tributária, né? Aqui é a Stephanie conosco. Amanhã, né, Stephanie, seu hot seat lá com os no Você Tributarista, né? Que é um encontro dos alunos, vai expor sobre transação tributária. Não precisa fazer cálculo. Você tem o próprio sistema da procuradoria, o site da procuradoria, em que você faz as simulações ali dentro, né? Você coloca os valores e vê qual é o resultado que o próprio sistema faz, por exemplo, né? Então, a matemática não é algo indispensável. Então, se você pensa assim, eu não vou para o tributário porque eu não sou bom em matemática, você, na verdade, está dispensando, né, a área que tem menos concorrência e que é mais rentável do direito, porque você não domina um elemento em que, para muitas coisas, não é necessário, execução fiscal mesmo, não precisa de nada de matemática. Ou que em outras, se precisar de um cálculo para preencher administrativamente e pedir, você tem outras soluções, né? Porque os honorários são bem consideráveis, certo? Então, nesses casos, Ricardo, está fazendo uma pergunta aqui. O assunto que a gente vai tratar, honorários, é na sexta-feira, tá? Mas já aproveitando sua pergunta, até porque ela é bem específica, né? Já vale aqui para todo mundo, para ir já identificando isso. Como é realizada a mensuração de honorários para a defesa administrativa de empresa suspeita de emissão de notas fiscais fraudulentas, tá? Então, nesse caso, é uma situação que provavelmente é bem complexa. Não, Ricardo, tem problema, a gente já pega aqui o seu caso, tá?
Então, primeira coisa que a gente olha, o valor envolvido, tá? E a dificuldade. Se uma empresa está suspeita, né? Então teve um auto de infração, de acusando-a de emissão de notas fiscais fraudulentas, é algo que deve ter um relatório fiscal super detalhado, dizendo por que, que o fiscal chegou àquela conclusão. E na defesa, vai ser uma defesa que vai exigir muita dilação probatória, tá? Então, é assim que você vai fazer a mensuração. Por exemplo, eu não sei a dimensão do auto de infração, mas você pode considerar que o total do valor, que vamos pensar na totalidade, o total do valor pode ser em torno de 20%. Mas 20% logo de cara? Não. Né? Então a gente cobra para a defesa. Para a defesa, pode ser em torno de 10% do valor do auto de infração. Mas eu estou dando só uma noção, tá? A emissão foi suspensa de ofício, tá? Porque são duas coisas distintas, né? Uma questão é a defesa da fraude, do auto de infração. E outra é a defesa da suspensão de ofício da nota fiscal, né? Que pode ser, então, algo mais simples, porque eu ia falar que se tem o auto de infração, ele tem um valor, então a gente cogita ali em torno de 10% de honorários de prolabore, mais outros 10% de êxito. Claro que se for um auto milionário, que fique um valor estratosférico, a gente também reduz esse percentual, tá? Agora, se é uma nota fiscal suspensa de ofício e que você vai fazer uma defesa mais simples, tá? Então você vai ver a complexidade da sua defesa, tá? Então você pode cobrar uns 20 mil reais, tá? Tem que ver o porte da empresa, se tem condições de pagar isso ou não, mas uma defesa, uns 20 mil reais. Só para esse ponto, tá? Considerando que o auto de infração depois, se tiver, já que tem aí questão de fraude, você vai cobrar outro valor, tá? Então, a gente já pode até dar uma noçãozinha assim em relação a isso, como é um caso bem específico, tá? Então, ontem, inclusive, a gente falou sobre essas atividades que são defesas. E aí, esse caso, até para exemplificar a dispensa da matemática. Esse caso que o Ricardo está trazendo não tem nada a ver com matemática, né? Tem a ver com direito, tá? Então, ele vai apresentar uma defesa dizendo por que, que não é fraudulento, por que, que não pode suspender de ofício, né? Por que, que essa defesa já deve permitir a emissão de nota fiscal. E, inclusive, Ricardo, se não der certo a defesa administrativa, cabe mandado de segurança, tá? Porque isso está inviabilizando a atividade da empresa sem antes ter tido um devido processo legal para apurar e para ela poder se defender dessas fraudes, dessa acusação de fraude. Então, aí é outra medida, aí são outros honorários para isso. Então, no contrato, você deixe muito claro o escopo da sua atividade, tá bom? Então, olha só, é um tema já que não tem nada a ver com matemática. Então, não deixe que a matemática ou o medo da matemática seja um obstáculo na sua carreira de tributarista, tá? Nos casos em que ela for exigida, a gente encontra uma solução, porque a carreira de tributarista como um todo tem várias opções que dispensam a matemática. E quando a gente precisa, ou a gente faz parceria, ou usa o software, ou usa uma planilha Excel que faça isso automaticamente.